Olá, olá, muito boa noite. Eu desejo a vocês um excelente sábado, fim de semana, um excelente final de sábado. Bem, vamos direto ao ponto, né? Eu vou gravar este vídeo aqui. Eu queria fazer uma breve abordagem em Gênesis, a partir do capítulo 3, considerando o versículo 1. Aqui nós vamos conversar um pouco acerca da serpente do Éden, né? Eu vou ler os versículos. O versículo 1, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, e nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Então está aí, gente. Bem, segundo a visão da tradição religiosa, né? A tradição religiosa diz que essa serpente, ela é o diabo, né? Há segmentos que dizem que essa serpente, ela foi usada pelo diabo. E há outros que dizem que essa serpente, dizem que o diabo se transformou nessa serpente. Isso é a influência da religião, que está inserida aqui neste versículo, né? Mas, se nós formos considerar, por exemplo, a cosmovisão do escritor de Gênesis. Gênesis ele foi escrito debaixo de uma era, de uma visão antiga. A cosmovisão do escritor de Gênesis, será que o escritor de Gênesis ele tinha o conhecimento que se tem hoje? Porque o judaísmo ele passou por diversas transformações, né? O povo judeu, quando ele esteve cativo, né, ele foi influenciado por diversas culturas. Então, no caso aqui, o Gênesis, ele foi escrito debaixo do judaísmo antigo, né, do hebraísmo antigo. Então, será que o escritor de Gênesis tinha essa concepção de Satanás? Será que o escritor de Gênesis tinha essa noção de que, segundo a tradição religiosa, né, fala que teve uma guerra no céu, e que tem um anjo caído, cujo nome era Lúcifer, e esse anjo foi expulso do céu e se transformou em Satanás? Será que o escritor de Gênesis, ele tinha essa visão quando ele escreveu isso aqui? Obviamente não, né? Olha lá, segundo aqui quando a gente lê, olha o que diz, ó. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Aqui, quem é sagaz? A serpente ou o diabo? Aqui está dizendo que o diabo ele era sagaz a ponto de se transformar numa serpente, ou a ponto de usar uma serpente, ou aqui está dizendo que a serpente é que era sagaz? Obviamente, a serpente era sagaz, certo? Então aqui, dentro dessa narrativa de Gênesis, nessa parte que fala da serpente, você não vai encontrar, em hipótese alguma, o diabo usando uma serpente. Isso aqui, essa coisa que fala que o diabo usou da serpente, isso é um acréscimo da religião. É um pensamento extra-bíblico, né? Conforme eu vou dizer. Eles estão indo além do que está escrito, porque aqui não está escrito isso. Aqui, os senhores estão diante de uma figura de linguagem.
Você está vendo aqui, sagaz? A sagacidade, eu até deixei escrito aqui, ó. A sagacidade, ela é uma malícia. Ela é uma manha. Agora, você está vendo um atributo humano sendo conferido a um animal. E aqui você vê também a serpente falando. A serpente disse à mulher. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, a mulher respondeu para a serpente, né? Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás e nem nele tocareis para que não morra. Olha aqui, então a serpente disse à mulher. Novamente você está vendo um atributo humano sendo conferido a um animal, porque o dom da fala é algo inerente ao ser humano, não a um animal. Então agora eu vou mostrar aos senhores que esse tipo de figura de linguagem é conhecido como prosopopeia. Prosopopeia ou personificação. Eu vou trazer a descrição disso e olha só que interessante. Aqui está o que diz aqui que eu peguei aqui, ó. Olha aí, ó. Estão vendo? Ó, o que é prosopopeia? Exemplo. A luz aqui está atrapalhando, espera aí um pouquinho só. Isso. Ó, personificação, também chamada de prosopopeia, significa atribuir características de seres humanos a coisas e animais. Ó. É muito frequente, hein? Presta atenção nisso. Ó. Essa figura de linguagem ela é muito frequente em fábulas. Por exemplo, olha um exemplo de prosopopeia. A tartaruga disse para o coelho que venceria a corrida. Olha aí, gente. O mesmo exemplo do Gênesis. Lá você vê a serpente disse à mulher. Aqui você vê a tartaruga disse para o coelho. O fato de falar alguma coisa, o dom da fala, é algo humano, mas aqui está sendo atribuído a uma tartaruga. Agora, veja só, se você perguntar para qualquer pessoa adulta e mostrar isso a ela e dizer que a tartaruga disse algo para o coelho, você acha que as pessoas vão acreditar que de fato a tartaruga disse alguma coisa? Obviamente que não. Aqui as pessoas irão aceitar que isso aqui é uma figura de linguagem, certo? Agora, quando chega aqui, quando as pessoas chegam no Gênesis, olha lá, vou mostrar. Quando chega aqui, olha lá, então a serpente disse à mulher. Quando chega aqui, as pessoas juram, elas teimam e falam que essa serpente realmente falou com a mulher. Ou seja, eles não conseguem enxergar que aqui você tem um exemplo de prosopopeia, como eu acabei de mostrar aos senhores. Tá certo? Mas por que aqui as pessoas têm essa dificuldade? Por quê? Por que as pessoas têm essa dificuldade em não aceitar que isso aqui é um exemplo de uma figura de linguagem? Figura de linguagem cujo nome é prosopopeia, que é atribuir atributos humanos a coisas, né? Ou seja, a objetos inanimados ou a animais. No caso aqui você está atribuindo o dom da fala a uma serpente. Aqui as pessoas não enxergam a figura de linguagem por conta da religião, gente. Aqui você tem a influência religiosa. Então, por causa da influência religiosa, as pessoas não aceitam que isso aqui é uma figura de linguagem. Ou seja, conforme eu mostrei no exemplo, essa figura de linguagem chamada prosopopeia, ela é muito usada em fábulas. Então, é o que está acontecendo aqui nesse relato, nessa introdução de Gênesis. Você está diante de uma fábula judaica. Entende? Serpente não tem nada a ver com diabo, com Satanás. Isso aqui é um acréscimo da religião. A religião que acrescentou esse pensamento. Mas dentro das escrituras, isso não existe. Certo? Bem, gente, era isso que eu queria deixar exposto. Se você concorda, deixa o joinha, deixa o seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.